Boa noite para quem está chegando. Vamos só esperar a nossa convidada entrar aqui na nossa live. Nossa live de hoje, Papo Sistêmico, com essa maravilhosa advogada, palestrante, incentivadora, inteligente. Chegou. Vamos. Oi. Olá! Que delícia estar aqui contigo. Tudo bem? Eu e tu aqui colocamos uma plantinha, ó. Botei umas flores aqui também. Tem tudo a ver Nossa conosco, energia já né? está conectada. Isso. Claro que sim, claro que sim. Tudo bem, Beatriz? E obrigada pelo convite, Carol. Adorei estar aqui contigo. Imagina, tudo em ordem, tudo tranquilo. Sim. Eu que agradeço a disponibilidade, né, nessa tua agenda, que a gente sabe que não é assim, né, para conseguir de um dia para o outro, mas nesse caso a gente foi quantas semanas? Umas quantas, né, antes até conseguir encaixar. É que a agenda é uma doideira. Agora com a pandemia, tá bem complicado, porque tudo que era presencial passou a ser online, e aí, como não tem as questões de distância, tipo nós duas hoje estamos falando de dois lados do Rio Grande do Sul, bem distantes, né? Serra Gaúcha e tá lá na fronteira. E olha só que bacana, a gente consegue, não tem problema de distância, né? Tem esse lado que é bom, não é verdade? Como é que tá a internet? Tá falhando aqui? Não. Oi? Porque eu acho que eu vou trocar. Travou. Para vocês que estão entrando agora, mandem um aviãozinho. Oi? Tô pedindo aqui pro Tinha pessoal travado. mandar um Ai, que aviãozinho com amor. amigos, chamando. Ai, que amor, que amor. Claro, mandem, mandem. A gente adora coraçãozinho e aviãozinho, né? E assim, né, enquanto o pessoal vai entrando, até porque vai ficar gravada aqui na live e depois lá no YouTube, tem muita gente que nos segue, Bea, e acompanha as lives gravadas no YouTube. Então, já vou colocar Claro, aqui, já vou claro. te apresentar, porque eu vou ter que te pedir licença para usar a cola, né, que está aqui numa telinha, porque o teu currículo é uma coisa que não tem como uma pessoa lembrar. Eu não sei nem se tu lembra. Então, eu acho que eu não consigo. Eu achei que eu consegui sair O que é? aqui. Trava a minha imagem, né? Quando eu saio. Travou, travou. Então tá. Então tu vai ter que me ajudar, Beatriz. Então nós vamos hoje Ah. falar com a Beatriz, que é advogada, é palestrante, tem formação. Vou falar as que eu lembro, mas depois eu quero que tu complemente, tá, Beatriz? PNL, constelações familiares, Enneagrama da personalidade, é presidente da BPW, certo? Não, Daí já eu vou querer fui. também. Já foi. Já foi? Mas foi a É. fundadora, né? Em Bento Gonçalves. Fundamos a Isso. BPW aqui em Bento Gonçalves há 3 anos. Hoje eu sou past president e integro o Conselho Superior da BPW aqui de Bento Gonçalves.
Mas E, também estou, então, presidindo o Comitê Direitos da Mulher da BPW Brasil. viu? Ah, Foi presidente estadual da Comissão da Mulher Advogada da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje ela é conselheira nacional, é isso? Conselheira Conselheira federal. nacional, Uhum. isso, federal, isso. Conselheira federal, ou seja, ela está aconselhando o presidente da OAB em nível nacional. Agora já me perdi, mas tem mais coisa, né, Beatriz? O que mais? Eu sei. Viu? Eu viu? Sim, eu fui eleita agora em setembro, como presidente também do Conselho Municipal de Direitos da Mulher aqui de Bento Gonçalves. Então, isso também me orgulha muito. Então, Isso. E estamos tem falando de políticas públicas para mulheres. Isso. E aí, uma das coisas que me fez, além de toda a tua formação, além do quanto eu sei que tu incentiva e orienta as pessoas, é justamente um espelho para muitas pessoas, entre essas pessoas eu, né, que aprendi muito contigo, inclusive por uma conversa nossa, Beatriz, né, lá em Livramento, eu tomei um rumo, peguei um rumo na minha vida que foi justamente as constelações também, né? E ela é a fundadora do grupo Mulheres Mais Felizes, né? Mulheres Mais É a Felizes no rede. Facebook. Rede Mulher, isso, você vê que eu vou voltando uma parte. Rede Mulheres Mais Felizes, onde se compartilha conteúdo interessante para as mulheres. Não é só sobre feminismo, né? Um apanhado geral sobre isso, mas assim, com muito conteúdo importante para o nosso bem-estar, para nossa autoestima. Então, é um grupo maravilhoso que vale a pena acompanhar e fazer parte, né, Beatriz? A rede, quando fundei, imagina, Carol, vai completar 5 anos agora em dezembro. Completa 5. E eu imaginei, quando montamos esse grupo, eu imaginei que ia ter 100, 200 mulheres. Assim, Uhum. para fazer essa troca de conhecimento. Está acontecendo um curso em determinada cidade, estado. Então, para que as outras mulheres também ficassem sabendo. A ideia era essa. E hoje a rede tem mais de 9.300, 400, nem sei, 9.000 e alguma coisa a mais, de mulheres Uhum. integrantes do grupo fechado no Facebook. Então, fica aqui o Exatamente. convite, porque a Rede Mulheres Mais Felizes é um grupo de mulheres, mas daí eu resolvi fazer esse grupo fechado também, para que a gente pudesse compartilhar conhecimento. E fantástico, né? Cresceu a rede, assim, estrondosamente. Isso mostra que as mulheres querem sim e buscam o conhecimento. É o Exato. fortalecimento. Fortalecimento, né? E justamente para a gente ser forte, a gente tem que conhecer, né? Entender do mundo que a gente vive. E aí foi por isso mesmo que eu pensei em ti, Beatriz, para essa live de hoje. Porque aqui na Ouse, a Ouse é uma empresa fundada por mim, pela minha sócia, que tem como objetivo trazer conhecimento para a região daqui de Dom Pedrito, né, que é a região onde a gente trabalha, mas que agora, com a pandemia, acabou que nós expandimos. E aí, com curso online, esse tipo de coisa, acabou sendo expandida sem nem a gente ter planejado. Então, justamente pensando nisso, em abrir os horizontes, é que eu pensei em ti para dividir um pouco dessa tua luz, desse teu conhecimento. E eu me lembro que a primeira vez que eu te vi, que foi há muitos anos atrás, acho que uns 12 anos atrás, 10, talvez, numa palestra aqui em Dom Pedrito, sobre felicidade. Ai, que bárbaro! Na OAB, veio fazer uma palestra de final de ano, a convite do Dr. Luiz Augusto, que era o presidente na época. E aí foi uma palestra divina. E até o meu esposo estava presente também, ele tem a memória dessa palestra. E aí, pensando Ai, nisso, que eu queria que tu amor! pensando nisso, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, dessa tua vivência com relação à felicidade.
Tu sabes que o assunto felicidade está na minha vida há muitos anos, porque não dá só para a gente falar sobre felicidade, nós temos que ter a vivência. Ou eu falo algo que eu vivo, que eu sinto, ou não tem como. Então, é algo frio. A felicidade, eu iniciei a falar sobre ela, vamos pensar quantos anos atrás, eu vou perder a conta, não lembro. Eu palestro já há mais de 27 anos, tá? Então, neste meio do caminho, eu antes só palestrava, Carol, assim, de uma forma, tipo, tu me conhece, então me convida para palestrar. E assim, eu ia indo. Até que o meu marido ficou doente. E hoje ele está curado, está super bem. Mas quando meu marido adoeceu, meu mundo ruiu, né? Por quê? Porque eu estava com as crianças pequenas, as duas filhas pequenas, e aí eu comecei a me questionar sobre vida, sobre morte, o que é que eu iria fazer, o quanto eu amava ele e como que eu ia ficar sem este amor, sem essa vida familiar que nós tínhamos construído juntos. Eu disse, não, nem pensar. Quando ele melhorou, que antes, né, claro, a gente tá ali só ajudando, né, tá ali erguendo, né, segurando a mão. Quando ele melhorou, eu passei na frente da Parceiros Voluntários. E aí eu disse, agora chegou a minha vez de agradecer. Foi exatamente aí que eu iniciei a falar sobre felicidade. Porque eu precisava, sim, dizer para o mundo que é possível, sim, ser feliz. É possível, sim, fazer escolhas. E eu iniciei nessa, falando sobre felicidade, com uma palestra Relacionamentos Interpessoais e a Felicidade, nunca mais vou esquecer, em uma escola, onde falei então para pais e professores. E aí iniciei sobre esse assunto. Aí fiz a formação em biopsicologia também, onde, com autorização do Butão, nós aplicamos o FIB, Felicidade Interna Bruta, aqui em Bento Gonçalves, num bairro. Então, teve todo um ano de trabalho sobre felicidade. Então, não é um tema que eu resolvi, vou falar sobre isso. Além de viver, a gente tem que estudar também o que se fala, né? Então, tem todo o conteúdo, tem que ter um conteúdo, senão fica aquela história do ovo, né? Ninguém vai no mercado e compra um ovo sujo de titica de galinha. A gente quer um ovo bonitinho, certo? Mas quantas vezes a gente já levou ovo podre para casa? Então não dá. Mesmo bonitinho, tem que ter toda a questão de oratória, de boa apresentação, claro que sim, mas tem que ter conteúdo. Então a felicidade não basta ser só falada, tem que ser vivida. E aí, aí veio tudo junto, né? Foi no período que também eu estava fazendo a formação em PNL, em programação neurolinguística, tudo foi acontecendo na minha vida. Como tudo na minha vida acontece assim, né? É uma bola de neve e a gente vai indo. E as pessoas vão entrando na minha bola de neve. Beatriz, sabe que esses dias eu constelei para uma pessoa que me pediu uma constelação e ela disse que ela queria constelar a insatisfação. Era uma pessoa já de uma certa idade, assim, não era jovem, sabe? E aí eu percebi que aquela pessoa tinha passado a vida inteira com aquela insatisfação, né? Que nem ela sabia qual era. Aí nós montamos a constelação e aí apareceu a parte dela, enfim, né? Coloquei a insatisfação e aí pedi para ela colocar a criança interior dela. E ela botou atrás da insatisfação, bem longe dela. Ai, e aí, olha. Aí então, por que eu pedi esse assunto? E porque tem tudo a ver com constelação? Porque isso aconteceu no final de semana passado, se eu não me engano, que foi essa constelação, e me marcou, né? Porque ela ter passado uma vida toda
pensando naquela insatisfação, e aí tudo que é sentido para ela e tal. E por isso que eu pedi para tu trazer esse assunto da felicidade. Porque muitas vezes a felicidade, ela tá ali, né? Ela tá com a gente. Nesse caso, tava lá com a criança interior dela. E aí, para pedir para tu trazer alguma dica de felicidade, alguma coisa que tu faça na tua vida, como tu disseste, né? A gente tem que ser feliz para falar sobre isso. Então, para essas pessoas que se sentem assim. Tu sabes, Carol, que para sermos felizes, ou vamos colocar diferente, para sermos mais felizes, nós precisamos de pouquíssima coisa. Na realidade, nós vivemos ou achando desculpas. Eu não sou feliz, ou eu estou com algum problema por causa disso, daquilo outro. Então eu vou achando desculpas. Então a minha vida está deste jeito por causa de alguém ou por causa de alguma coisa. Ou eu estou vivendo no passado, então, mas vê só, quando eu era tal coisa, quando eu estava trabalhando em tal setor, em tal lugar, eu era feliz, vê só, eu era mais feliz naquele momento, então eu estou vivendo lá no passado. Uhum. Outras pessoas estão lá na frente, só quando eu for me aposentar é que eu serei feliz. Então agora não, só quando chegar, quando eu estiver trabalhando em tal lugar, ou quando eu estiver morando em tal lugar. As pessoas jogam mais do que desculpas, colocam a responsabilidade para fora delas mesmas. Perfeito. E é aí que está. A felicidade pode ser simplesmente se eu estou com sede e eu estou com um copo de água aqui para tomar um golinho de água. Eu estou mais feliz. Eu vou vibrar muito mais essa felicidade se eu tiver uma flor comigo iluminando a minha casa. A minha casa vai estar mais feliz. Isso é um conceito meu de felicidade. Para cada um, eu não posso dizer, todos têm que ter flores. Não, porque tem pessoas que são alérgicas, por exemplo, e não gostam de flores. Então tem que perceber o que é que te faz mais feliz. E são em pequenos sinais, pequenos detalhes na vida da gente. É tipo a minha mana que chegou agora aqui, que eu disse, oi, minha maninha Isabel está aqui com a gente. A gente conseguiu hoje fazer uma reunião num lugar belíssimo. Nós fomos tomar um suco com barulho do rio. Então, isso é privilégio. Privilégio. Porque, claro, nós moramos num lugar aqui em Bento Gonçalves que tem essa condição. Mas, ela botou a carinha de coraçãozinho, olha ali, ó. Porque é exatamente isso. Isso é felicidade para mim. É poder sentar e, de repente, dar risada. Né? Isso é ser mais feliz. Eu não preciso esperar ganhar rios de dinheiro. Eu não preciso. Para que eu seja mais feliz, é estar aqui com as minhas filhas. A Gabi entrou aqui também. É esse carinho, é esse afeto, que isso não é nada imposto, isso é conquistado pelas próprias relações. Eu costumo dizer, né, as pessoas não dão o que não são. Sim. Então, se eu tenho afeto, eu também consigo construir uma relação boa. Agora, se eu sou daquela pessoa que acorda de manhã reclamando, porque saco, que agora eu tenho que levantar e fica ali, blá, 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 blá. Cara, não dá. Nós temos que realmente começar a agradecer mais, a perceber os detalhes da vida da gente. A felicidade não está em ganhar na loteria. Estar, sim, em conquistar todos os dias algo que te faça bem. E algo que faça bem para os outros. Então, sim, aí a vida da gente
daí faz sentido, tem um propósito, porque se eu estou aqui só para ganhar dinheiro, o dinheiro tem que ser consequência do que eu estou fazendo e não ser o objetivo final. Eu acredito que a felicidade está por aí. Isso tudo que tu falou nos leva, Beatriz, às constelações. Bom, só para a gente puxar esse gancho, a Beatriz, então, tem uma formação de constelações com a Daniele Tedesco, né? É isso? Que é uma mentora fantástica, né? É fantástica. E, né, dá cursos nos Estados Unidos, ela é incrível. E sempre eu e a Beatriz sempre conversamos sobre o olhar sistêmico que a gente tinha já e que ela tinha naturalmente. E eu digo isso porque eu aprendo muito com as pessoas, mas com ela eu aprendi muito porque a gente ficou convivendo aqui há 3 anos, né? 3 anos. Foi bárbaro. A Comissão da Mulher, eu sou grata à OAB que nos aproximou, com certeza, Carol. 3 anos de convivência praticamente diária, só que à distância, e onde a gente trocou muito, né? E eu digo que sou uma pessoa muito diferente depois disso, como eu já falei no início da live, porque, enfim, busquei meu caminho a partir do que a Beatriz me contou, uma história de vida dela. E assim, aquilo fez toda a diferença. E aí, com a formação da Beatriz em constelações, inclusive a gente fez um workshop com... não. Foi com a... Em Porto Alegre, eu nem lembro com quem. Com a Bianca de São Paulo? Com a Fabiana, de Santa Catarina? De São Paulo. De São Paulo. Eu sempre troco elas, eu sempre troco São Paulo. Qual é a daqui do Sul e qual é a de São Paulo? A Daniele é daqui, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E a Fabiana também é maravilhosa, incrível aquele workshop. Foi ótimo aquele workshop. E aí, também fizemos esse workshop juntos. E tudo isso que tu trouxe me faz pensar nas constelações como algo natural, né? O Bert Hellinger dizia que as constelações é a natureza, né, das relações, o jeito natural da gente viver. E quando tu fala em felicidade, tu fala nas pequenas coisas. Tu falou em não terceirizar, não terceirizar as culpas, né? Isso é um dos principais pontos das constelações. Tu ter autorresponsabilização, né? Deixa eu ver o que foi mais que tu falou. Outra coisa agora me fugiu. Sobre as constelações. Não, e até essa questão de ficar acusando os outros, né? Nós temos que buscar a responsabilidade nossa nisso. Porque se eu deixei de fazer alguma coisa, porque ou eu estou procrastinando, eu não quero entrar nos motivos, é medo, não é essa questão que a gente busca. A questão é, eu tenho que sair deste lugar e realmente buscar a minha autorresponsabilização nesse contexto, que é que eu preciso sair do problema e ir para a solução. Para essas questões que eu estou vivendo hoje, o que é que eu tenho que fazer para melhorar? Aí o meu foco está na felicidade. O que é que eu preciso fazer para buscar essa felicidade? Senão o meu foco estará lá no meu problema. E problema todos nós temos. Não existe uma pessoa sem problemas. Existe sim pessoas com o foco no problema ou na solução. A minha mãe sempre diz que a gente não pode ficar revivendo, né? Reviver aquela situação. A gente tem que planejar a solução ou tomar uma atitude, né? E Beatriz, e quando começou a ser advogada, certo? Tua formação é essa. E aí tu foi para a PNL, que era para programação neurolinguística, que inclusive é muito utilizada nas constelações familiares, que significa o quê? Fala um pouquinho para nós o que seria isso. Na realidade, são técnicas de comunicação. Eu acho que resumindo, é isso.
onde tu vais trabalhar todos os teus medos e traumas para exatamente buscar a solução. Só que também, além disso, não é só a PNL. Na realidade, eu entendo que nós somos seres que o conhecimento não ocupa espaço. Eu posso fazer cursos e formações em todas as áreas que eu tiver interesse e não tem problema nenhum. Eu trabalhei durante 10 anos no Senac de forma eventual, dando aula na área de gestão de pessoas, enquanto, antes de advogar ainda, antes de me formar como advogada. E depois, e durante esse período. E isso abriu para mim, foi esse momento, porque eu já fazia outras coisas, né? Tem que perguntar, Bê, o que é que não fez na vida? Eu vou te dizer 2, 3 coisas aí, que não é o meu caso. Mas, por escolha, não, né? Mas não fiz engenharia civil, não sei, não fiz massa. Eu não sou da lógica dos números. Mas, assim, eu busquei, na realidade, opções, vamos colocar assim, que me desenvolvessem como pessoa. E aí as coisas vieram junto nessa história. Então, claro, eu fiz um pós-graduação em Direito Empresarial. Por quê? Porque era a área que eu estava atuando na época e que atuo até hoje. Fiz um pós-graduação na Administração e Gestão de Pessoas. Por quê? Porque eu palestro sobre isso também. Então, eu sempre busquei o conhecimento. Com o sítio, eu tenho horta, a minha horta é orgânica. Fui fazer um curso sobre minhocultura, sobre adubo, sabe? Mas Beatriz, tu estudando sobre minhoca, sobre adubo? Exatamente! Por quê? Porque isso amplia o nosso horizonte. Eu jamais conseguiria ficar naquela gavetinha, né? Eu acho que a gente tem que ampliar, mas isso sou eu, né? Claro, tem pessoas que gostam de especializar e buscar a especialidade da especialidade. Então, vai lá como girar aquele parafuso. Ok, nós precisamos desses profissionais também. E nós vemos isso também no Enneagrama. Não é verdade? É tão bom quando fiz a formação em Enneagrama aqui com o Instituto aqui da Serra Gaúcha. Foi fantástico, porque daí, sabe aquela coisa assim que saíram os véus da minha mente, no sentido de que antes eu colocava alguns rótulos. A pessoa é assim, não, isso acontece só para mulheres, isso acontece com homens. Não! Isso acontece com personalidades, então as pessoas são diferentes umas das outras. Então é muito importante buscarmos esse autoconhecimento. Exatamente para quê? Para que daí eu saiba quais são os meus vícios, quais são as minhas falhas, onde que é que eu erro? Em determinada coisa. Bom, então eu vou melhorar isso? Não, eu vou desenvolver o que eu tenho de melhor. E eu vou melhorar cada vez mais. Eu não posso ser 10 em tudo. Eu tenho que ser 10, 9,5 em alguma coisa. E o restante eu posso ser boa, como eu posso ser razoável ou péssima em algumas coisas. E tá tudo certo. Eu tenho que me conhecer. E tá tudo certo. Essa frase é perfeita, né, Beatriz? Porque, assim, o Enneagrama é incrível, né? Eu fiz Enneagrama aqui. Eu amei. É incrível, porque essa é a questão dos rótulos e do julgamento, que também aí a gente volta nas constelações, tudo tem a ver com constelação. Tudo, a gente gira em torno dela. Então, não julgar, né? E a gente tem uma criação de julgamento. Não sei se tu concorda comigo, mas é como se a gente... Com certeza. Isso. Né? Tudo eu tenho que rotular, tudo eu tenho que julgar, ou dizer que os meus valores são esses, quem está fora disso está errado, né? E no Enneagrama a gente abre bem como tu falou, tira um véu, a gente abre
abre até o nosso coração com relação a isso e começa a conviver com as pessoas de maneira melhor. Primeiro percebendo que a gente também tem as nossas questões, os nossos defeitos, as nossas características. E aí voltamos na autorresponsabilização, né? E também na aceitação de tudo que é como é, da gente como a gente E é. eu acho que essa é a parte mais difícil. Pelo menos para mim foi, né? E não é foi, vamos colocar. É difícil. Porque. Olha só, Carol. Pode falar. Diga. Ela tá colocando. Aqui, isso, a Carol aqui de Dom Pedrito, ela falou assim, ótima reflexão. Não seremos 10 em tudo. A Carol nos acompanha. Ó, a Eliane lá de Passo Fundo. Passamos muito tempo julgando e sendo julgados. E aí, Beatriz, aproveitando esse assunto de sendo julgados e ainda mais trazido por uma mulher, a questão do julgamento feminino. Ui! Aqui, bom! Ó, a Carol, a Camila também está complementando aqui, ó. Aceitar é difícil, mas é muito bom e nos faz compreender mais as pessoas. É verdade, com certeza, Camila. Mas é bem complicado o aceitar que eu sou assim e aceitar que as pessoas podem e devem pensar diferente de mim. Aí o bicho pega. Por quê? Porque nós fomos todos nós educados para seguirmos algumas regras de sociedade, de religião, de partidos, de times. Tudo são regras, tudo são gavetas. E no momento que eu penso de determinada forma, e aí eu quero que a Carol pense da mesma forma, e porque a minha forma é a correta, não dá, né, gente? Aí eu costumo dizer que a unanimidade é burra, porque não tem como. Nós temos que ter, para que nós tenhamos uma efetiva democracia, estou falando efetiva democracia, eu preciso sim aceitar as diferenças e aceitar que a minha verdade pode não ser a verdade. E aí é que está a questão. Então, mas a minha mãe devia ter feito tal coisa, devia ter agido de tal maneira como meu pai. O meu pai deveria ter feito outras coisas diferentes. É claro, só que eles fizeram o que fizeram no contexto de vida deles. Então, eu não posso olhar... me arrepio todo. Eu não posso olhar a vida deles com os meus óculos. Porque os meus óculos são os meus filtros. É com a minha experiência, com a minha bagagem. Os pais deles não são os mesmos pais que eu tive. Então, o que eles aprenderam também foi diferente do que eu aprendi. Então, é isso que, no momento que a gente coloca, eles fizeram, meus pais, meus avós, meus antepassados agiram da forma certa para a época, ok. Eu estou largando este peso, essa mochila que não é minha. Então, eu consigo daí respirar o meu ar com os meus óculos. E não... Ai, que amor, Elaine! Toy serviu para mim. Ai, que linda! É que isso serve, Elaine, para todos nós, para todas nós. Porque no momento que eu ficar esperando que a minha realidade seja diferente, por quê? Porque agiram de forma tal comigo, porque eu fui educada nessa família, porque eu moro em tal cidade, porque eu faço tal, minha profissão é isso, é por isso que eu estou vivendo dessa forma. É aquela coisa que eu costumo dizer que muitas mulheres como nós já nasceram com um chicote ligado na mão, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa, e aí eu fico
né, me chicoteando, dizendo que o mundo está contra mim, então, porque meus pais fizeram determinada coisa, então por isso que eu sou assim, eu estou sofrendo por causa disso. Não, para tudo, para tudo. Tem que parar de pensar no problema, no que aquela situação ocasionou, para exatamente pensar, bom, daqui para frente, o que está feito, está feito. Eu não posso mudar nada. Não tenho como mudar isso. Já aconteceu. Agora, daqui para frente, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer na minha vida, com a minha mochila? Aí sim. Então, por isso que eu considero muito importante o autoconhecimento, porque daí eu sei como agir comigo, não como os outros. É aí que está o detalhe. E aí a tua pergunta, né, Carol, é que a gente vai viajando aqui nas coisas. É que é tanto assunto, tanta coisa. Papo sistêmico. É pra gente passar. Exatamente. E aí, Carol, nós mulheres, na grande maioria, porque raras exceções, nós fomos educadas para sermos machistas, para reproduzir esse sistema. Muitas foram educadas para casar, para daí estar a 2 passos atrás de um homem. Então, o que é que todo este movimento é nosso hoje de mudança, sem impor nada. Eu não tenho que chegar e dizer, Carol, tu tens que agir de tal forma. Por quê? Porque com o meu exemplo de vida, tu pode perceber e virar a chave. E aí tu vais fazer essa mudança se tu quiseres. Isso. Aí é que está a questão. Hoje nós mulheres temos sim o poder de escolher. Esta é a grande diferença. Coisa que as outras mulheres que nos antecederam não tinham. Então eu não posso julgar a minha mãe, as minhas tias, as minhas avós, da mesma forma, querendo que elas tenham a minha reação, a minha forma de ver o mundo. Porque elas aprenderam de forma diferente que eu. Então eu tenho que organizar, vamos chamar assim, o meu sistema com as minhas ferramentas. Aí vai dar certo. Agora, se eu ficar com aquela fala, mas tu viu só a fulana? E aí fala da roupa, do cabelo, de como ela sentou, se ela saiu ou não de noite. Gente, esta fala é lá de 1800, início de 1900. Antes das mulheres terem igualdade prevista em lei na Constituição. Então, nós temos que, sim, mudar esta fala, mas sem ser impositiva. É simplesmente vivendo de uma forma, buscando esta igualdade de oportunidades, essa sororidade, de dar a mão. E eu falei hoje até com uma colega advogada sobre isso. Nós todas somos frágeis e nós todas somos fortes. Nós todas somos poderosas porque podemos escolher. Sim. Nós todas as mulheres. Agora, algumas têm mais oportunidades que outras. Então, tem momentos que nós precisamos estender a mão pedindo ajuda. Outros momentos, nós vamos estender a mão para ajudar outra mulher. E assim nós vamos indo. Não tem outra forma. Para mim, sororidade é isso, é estender a mão para dar ou receber, mas é estender a mão. Independente para qual mulher está aqui do meu lado, e eu continuo a caminhada puxando as mulheres junto. Por quê? Porque liderar é levar outras mulheres para que elas também estejam ocupando espaços de poder. Liderar, uma mulher liderando, não pode estar liderando sozinha. Porque daí ela vai estar reproduzindo o machismo. Ela precisa, sim, estar rodeada de homens e de mulheres. Aí ela estará liderando. Então, mas isso tudo é um exercício, isso tudo a gente aprende.
A gente não nasce já expert em relacionamentos. A gente precisa buscar isso, com certeza. Mas a questão que tu falaste, Carol, de julgamento, é essencial parar com o julgamento. E agora nós temos a oportunidade de exercitar o não julgamento. Porque nós teremos, e já temos, muitas mulheres disputando o próximo pleito eleitoral. Como prefeitas, como vice-prefeitas, como vereadoras. E aí, como está a tua fala? Está falando de meritocracia? Está falando só de competência? Vem me dizer que os homens são mais competentes por quê? Porque são homens? Ou porque eles já estão há mais tempo ali? Não, eu preciso compartilhar uma fala tua. Uma fala tua sobre isso. Ai, é tanta coisa que eu quero falar, que eu quero puxar a tua fala sobre isso. Mas, enfim, uma vez eu te ouvi falando e eu uso isso sempre. Em todas as palestras que eu falo sobre isso, eu falo, coloco essa tua fala. Tu perguntasse isso numa palestra. Vocês acham que os homens têm mais, né, têm mais capacidade? E aí todo mundo ficou pensando, né, assim, e tu disse assim, não, eles levantam a mão. Eles levantam a mão, e eles levantam a mão sem nem ter certeza se eles sabem aquilo que eles vão falar. Mas eles estão lá na coragem. E agora, Beatriz, eu entendi porque esses tempos eu conversando com a Adriana Tavares, que eu acho que ela está nos assistindo, que também foi professora no curso que a gente deu agora de constelações, e ela é consteladora, advogada e tudo. E aí ela me ensinou uma parte muito interessante sobre a energia feminina e a energia masculina. Que tu já deve também saber, né? E eu li um livro muito interessante também sobre as 5 feridas da alma, já leu? Ou algo nesse sentido? Esse não. Não, esse não. Depois tenho ele em PDF. Coloca aqui. Coloca nos comentários, já que todo mundo já vai ler também. Vou botar depois ali Camila, por favor, me assessora aí, coloca para nós aquele livrinho em PDF da psicóloga. E aí, Beatriz, nesse livro fala que as mulheres, elas têm uma energia de esperar um pouco, porque elas são mais sensitivas. Então, como elas são sensitivas, elas ficam aqui, ó, não é no sentido de que elas não saibam falar, de que elas não saibam sobre aquilo que está sendo falado, mas elas gostam, elas sentem, para elas se sentirem preenchidas, elas têm que sentir. E o homem não, o homem é a da atividade. Normalmente, o homem não, a energia masculina. E a energia masculina e feminina está nas pessoas, as duas estão nas pessoas, não precisa necessariamente em igualdade, mas pode que eu, por exemplo, Carolina, tenha um pouco mais, a minha energia masculina seja um pouco mais forte, Perfeito. Ou enfim, tenha mais espaço, e eu aqui, ó, tô levantando minha mão, que nem um homem. Entende? Por quê? Porque aí a minha energia masculina é mais forte e eu sou mais da ação. E em compensação, a mulher, ela fica aqui a energia feminina fica aqui esperando essa sensibilidade e acaba não levantando a mão, porque a energia perde feminina... Perde o time, né? Exato. Então, o que eu me lembrei disso? Que além da gente aceitar quem a gente é, entender sobre energia feminina e masculina, entender tudo isso, a gente também pode mudar o nosso time, entendeu? A gente também pode mudar a nossa técnica, né? Então, eu vou ir com medo mesmo. Foi assim que foi isso que eu aprendi contigo. E é tão difícil. É difícil, precisa de treino. Não, a gente não é de uma hora para outra que eu vou levantar o braço e me colocar. Não. É devagar, mas a gente precisa começar. Ai, que amor que tu disse, aprendeu comigo, que coisa mais linda. Ai, eu me sinto mentora. Ai, que amor. Eu não falava em público, né? Márcia Rochinha está aqui conosco, que linda. Beijo, que saudades. Eu não falava em público, Beatriz. E aí, Sério? Um dos teus produtos, né? Digamos assim, poderia ser produto? Posso chamar? Pode. Falando em público.
né? E que, inclusive, no ano passado, a gente tentou trazer para cá, mas aí acabou que a gente não conseguiu o local para fazer. E aí deixamos para esse ano, aí veio a pandemia. Mas vamos trazer agora, assim que der, nós vamos trazer o workshop de como falar em público e agora. Ainda mantém esse nome? Claro, claro. E Então, nós vamos ainda trazer. com a pandemia, aí então eu tenho já no Instagram uma palestra gravada que está disponível, então. Tenho um e-book também. Esse e-book é gratuito, que está no meu Instagram, que é só acessar o link. O e-book é 20 passos para uma mulher ser mais feliz. É no @ Beatriz Perufo. Vou botar aqui nos comentários. É @ Beatriz Perufo. Aí tem o e-book 20 passos para uma mulher ser mais feliz. E a minha palestra, então, é a escolha de ser simplesmente mulher. Gostou do nome? Adorei. E aí, claro que eu não podia parar por aí também, né? Tem o curso que, em função da pandemia, então organizamos de forma online, que é o curso Extraordinariamente Mulher. Então, aí nós estamos falando exatamente em todas as questões do falar em público. Aí é realmente para desenvolver as mulheres nesse sentido, para ocuparem mais espaços de poder, que eu acho que é por aí o caminho, né? Mas o workshop eu parei agora em função da pandemia, né? Porque ele é presencial. Mas o workshop falar em público e agora? Aproveitando que a Márcia está aí nos acompanhando, Márcia, vamos trazer esse workshop aqui para a região, vamos fazer Bagé Dom Pedrito. Ai, que lindas, amei! Sabe, Beatriz, como eu estava te falando, eu não falava em público. As primeiras palestras que eu tentei dar, que era o meu grande sonho, eu sempre pensava assim, eu quero dividir com as pessoas essas coisas que eu penso, né? Eu pensava assim, eu penso tanta coisa, pode até não ser a coisa certa, mas eu gosto de fazer as pessoas pensarem, né? E aí, as primeiras palestras que eu dei aqui em Dom Pedrito, eu terminei a palestra quase desmaiando, porque eu não respirava. Típico. Isso. E aí, segurando o microfone, Beatriz, aquilo assim, pra mim, pensava assim, meu Deus, por que eu tô com essa coisa na mão? E aí, há anos atrás, numa conversa, eu e tu, lá em Livramento, eu perguntei, Beatriz, o meu sonho é falar em público. Eu gostaria muito. E aí teve uma ocasião que eu tive que ir. A Márcia, claro, já conta a Márcia gostou, que amor. E aí, Beatriz, eu como presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui de Dom Pedrito, passava a bola para qualquer pessoa, né? Quer falar no meu lugar? Pode falar. Olha só, eu abri a mão da minha do fala. Do teu espaço de poder. Exato. E aí, eu tinha que ir a Porto Alegre e tinha que falar em público. E eu passei mal, não consegui. Não sei se tu te lembra disso, mas eu tinha que ir a Porto Alegre, tinha chamadas presidentes. Né? E eu era presidente do pedido estadual. E aí tu nos convocou. E aí eu, Beatriz, não posso ir, tô passando mal. Tá, nisso eu falei contigo em Livramento. E aí tu me disse assim, Carol, eu também tinha dificuldade. Eu era muito tímida. É lógico. E eu fiquei chocada com aquilo. Eu disse, como assim? Como que tu era uma pessoa tímida, que tinha dificuldade para falar em público, e hoje tu é uma das pessoas que eu mais admiro falando em público. Eu preciso aprender. E aí tu me passou, Carol, eu fiz PNL, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí, fiz o dele também, A gente fica pensando, já fiz tanta formação aí em desenvolvimento, né? Falou que fez Dale Carnegie, né? Claro, também. Claro. E aí eu fui atrás. E aí, no fim, eu fui para a Dale Carnegie, fiz todos os cursos da Dale Carnegie, trabalhei 1 ano na Dale Carnegie como trainer, depois saí, enfim, já dou palestras, várias palestras sobre várias coisas do curso. Ai, eu fico tão feliz. Não, eu fico tão feliz, Carol, porque aí é que está, tudo é treino na nossa vida, por isso que eu disse que a gente tem que pensar o que é o meu melhor, o que é que eu faço de melhor na vida. Bom, eu tenho que desenvolver ainda mais. É isso. Eu não tenho que ficar buscando, eu não sou boa em matemática, então eu vou fazer um curso de matemática. Não, eu vou buscar uma pessoa que entenda da área e que trabalhe comigo nessa área. Pronto.
Eu não posso pensar em ser 10 em tudo, eu tenho que repetir isso. É muito importante. Eu tenho que me desenvolver em alguma área. E palestrar, falar em público, é treino, é desenvolvimento. Eu sou tímida, eu não era, eu sou tímida. Só que eu aprendi a lidar com os meus medos e com as minhas, aonde que eu tremo, o que é que acende o gatilho, aonde que, o que acontece com isso. Então, porque às vezes as pessoas pensam assim, falar em público é falar na frente de 20, 100 pessoas. Se tu falar, eu já falei para a plateia de 4.000 pessoas, 4.000 e alguma coisa. Falar para uma plateia de 4.000 e falar para uma plateia de 100 é igual, não muda nada, muda o espaço. Agora, falar para uma pessoa ou duas é mais difícil, porque dependendo do que é que tu tens que falar, aí já treina as pernas. Então, tu não sabe porque o julgamento daí já é olho no olho. Então, é muito mais difícil falar com uma, duas pessoas do que falar com 100, 200, 5.000, 4.000, não importa. E é isso que a gente tem que virar, esta chave. É tirar este medo, porque é um monstro que a gente cria na nossa cabeça que não existe. Eu gosto de citar o exemplo do arqueiro com um dragão. O arqueiro pessimista olha para o dragão e diz, como eu sou uma boa gaúcha, então esse arqueiro diz, é muito grande esse bicho. Eu vou errar. Ele está com medo desse dragão. Ele vai errar. O otimista, o arqueiro otimista, ele vai olhar para o dragão e vai dizer, é grande este bicho, eu vou acertar. Entende? Então, cria um monte de lugar para acertar. Então, é conforme o teu olhar, o bicho é o mesmo, a plateia é a mesma, mas a questão é o que é que tu está julgando, o que é que tu está pensando, teu medo está localizado em que lugar? Tu tens que te conhecer. Então, tem técnicas assim que são tão simples. Eu vou pegar aqui uma folha branca aqui na minha frente. Se eu sei que eu tremo, por exemplo, tá? Porque tem várias pessoas que tremem na hora que vai falar em público. E aí pega uma folha. E aquela folha começa a fazer o barulhinho e ela vai sacudindo. Toda a plateia enxerga. Não dá. Se tu sabes que vai tremer, por isso que é importante o autoconhecimento, então tu vais dobrar a tua folha e ela vai estar firme. Pronto. Ela continua tremendo? Dobra em 4. Faça qualquer negócio. Coloque uma base firme. Pegue um livro, uma pasta. Mas no momento que tu te enxergares falando e não está tremendo, aí tu vai dizer, é possível. Por quê? Porque tu só não está mostrando para os outros que tu não está tremendo. A tremedeira está em ti, mas não está mostrando para os outros. Então tem uma série de técnicas de respiração, de postura, tem uma série de coisas. Mas tem que exercitar, não tem outra forma. Eu me lembro que numa das várias vezes que eu te ouvi falar, né? Deste umas dicas de como fazer uma concentração antes de falar. E eu faço até hoje. Não exatamente do mesmo jeito. Não exatamente do mesmo jeito. Faço um exercício com o teu filtro. Isso, com o que tu ensinou. E aí eu faço um exercício de yoga. Levanto assim a mão para trás, e respiro. O mesmo que tu ensinou, que era baixar, lembra? Baixar. Tu te levanta. Isso, e eu levanto. Porque assim eu me sentia pressionada. Aí eu pensei, não, então se eu tô me pressionando aqui, eu vou mudar, vou para trás. Levanta. E aí oxigena tudo. E outra, né, dá pulinhos.
tudo que tu ensinou. Eu me lembro de um outro exemplo. Sabe aquelas pessoas que têm aquela unha linda com um piercing pendurado? E aí, como é que uma pessoa vai estar lá na frente falando, ninguém vai prestar atenção nela, vai ficar só prestando atenção naquele piercing? Porque a gente tem que sair daquele lugar que o acessório ele não tem que brilhar mais que eu. A minha fala, o meu conteúdo tem que ser brilhante. É isso que tem que passar. Então, eu tenho que ter o mínimo possível de barulhos de algo que chame mais atenção. Se eu tivesse aqui com uma corrente barulhenta, e aí fico mexendo nela, que tem gente que fica aqui com o microfone, vocês estão ouvindo barulho, né? Que fica mexendo, fazendo barulho. Pronto, a atenção, em vez de ser na tua fala, no teu conteúdo, vai para um acessório. Então, olha que amor a Nara, nossa conselheira seccional da OAB, está aqui conosco, que amor a Sandra, linda, minha amiga. A Sandra, não, eu e a Sandra temos história aqui. Nós fomos modelo juntas, nós fomos buscar o nosso certificado do curso de modelo e manequim. Até isso eu já fui, tá? Já dei aula de curso para modelo e manequim. E isso lá quando eu tinha os meus 19, 20 anos. E imagina, Sandra, aqui, que amor, beijo, minha linda. Olha só, não, é bárbaro. Mas é isso, nós temos que fugir, verificar o que é que está nos atrapalhando. Tem pessoas, por exemplo, mulheres, com o cabelo. Então, coloca o teu cabelo para frente aí, Carol. O meu não faz. Mas daí tem pessoas, tem mulheres que ficam mexendo no cabelo ali, mexe nele para te ver. Sim. E daí, então, e aqui, na frente, aqui. É que eu tô com ele preso aqui, ó. Mas se eu tivesse... Não, mas aqui, com essa parte que tá na frente, né? E aí fica ali, rodeando. Todo mundo fica olhando para esse gesto. É uma questão óbvia. Então nós temos que fugir. Aquelas que viram o cabelo do lado. Eu me lembro que no HIP, né, que é da Dale Carnegie, a apresentação de alto impacto, uma das coisas que eu aprendi foi isso, que quem tem o cabelo que cai para frente, que não é o meu caso, ainda prende aqui atrás, né? Mas que tá vindo aqui, ó, que eu tô com a franja curta. Não é uma coisa legal tu ficar aqui, ó, tô falando contigo, entendeu? E toda hora, então, porque daí a mão vai chamar atenção, todo mundo vai olhar, vai desviar do conteúdo. Se tu tem uma franja que tá no comprimento que atrapalha, prende a franja, né? Pronto. Se tu foge através do cabelo, prende o cabelo. Ele não pode ser algo para tu ir buscar um apoio, né? Exatamente, então, exatamente. Olha o nosso papo sistêmico aonde foi parar, viu só? É bárbaro isso. Exato, mas aí que tá a parte sistêmica. Muitas vezes a Sandra disse, você é top ainda mais. Minha amiga, que amada! Gosto muito da Sandra, bárbara. Uma das coisas, né, que me fez te convidar para vir é porque eu queria dar oportunidade para quem nos acompanha aqui na OUSE conhecer essas possibilidades. Já teve gente que nos acompanhou, Beatriz, que queria mudar de carreira, né? Tem pessoas que têm outras dificuldades, não somente essa de falar em público, talvez não a parte de ser feliz. Tem muita coisa. E tu tem esse conhecimento. Então é muito bom a gente poder contar com a tua fala para que as pessoas vejam que a gente pode dar possível. Assim como eu fiz na minha vida. Tu acabou de dizer, quando tu me disse que tu era tímida, que tu não tinha dificuldade de falar em público, eu pensei, mas se ela era como eu era antes, e ela se tornou o que ela se tornou, eu também posso, né? E é exatamente isso. E é nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito, Carol. Se eu não tenho a oportunidade, se